Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso grupo da Miltons Ensina. E a proposta de hoje é uma necessaire organizadora de uso higiene pessoal, tá? Ó, aqui nessa estampa eu trouxe uma proposta bem romântica com essa estampa aqui, ó, que é uma coleção da Fuxicos e Fricotes, né? Disponível aí no nosso site aqui da Miltons, tá? Então, para quem tiver interesse em fazer igualzinho, ó, a gente tem essa estampa aqui no site, inclusive a gente também tem as toalhinhas, os botões, tá? E aí você pode também usar o cupom de desconto da Miltons Ensina, para ter um pouquinho mais de desconto. E aproveitando, falando para vocês também que agora a gente está com vários tipos de envio, de frete, né, de transportadora, então viabilizou bastante o frete aí para todo o Brasil. Tá bom? Então, quem quiser conferir, é só entrar lá no site da Miltons e fazer a simulação do seu frete, tá? Pessoal, ó, toda vez que eu faço essa necessaire aqui, eu faço também a toalha, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui a toalhinha, que ela também é uma toalhinha necessaire, ó. Tá? Que eu trouxe na mesma proposta do tecido. Ela tem um bolsinho com zíper aqui. E aí a gente vai fazer essa aulinha também, se vocês quiserem, eu trago também essa toalhinha aqui, essa necessaire toalha, tá? Então esse aqui é um kitzinho, é um ótimo presente aqui agora pro volta às aulas, tá? E uma ótima opção de presente também pro Dia das Mães, pra manicure. Então é uma sugestão de presente assim de um kit bem útil, né? De peças utilitárias aí que vão fazer bastante sucesso no ateliê de vocês, certo? E aí eu vou começar apresentando para vocês os moldes, que na verdade são medidas que a gente transforma em moldes. Então assim, para quem não quiser fazer o molde, não tem problema. A hora que você for cortar a peça é que a gente faz os arredondados, tá bom? Então eu vou passar todas as medidas certinho durante toda a confecção da peça para vocês e seguindo certinho a circunferência que a gente usa, não tem como dar errado, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode deixar aqui nos comentários ou entrar direto em contato comigo mesmo no meu WhatsApp particular, certo? Então vamos lá para as medidas? Pessoal, ó, as minhas medidas eu transformei em molde, mas é como eu disse para vocês, tá? Então, caso ninguém queira fazer o molde para não acumular e não deixar guardado aí os moldes, pode fazer a circunferência aqui dos cantos, tá? Que eu já vou apresentar para vocês e só cortar, só fazer a circunferência na hora do corte, certo? Então, eu como gosto de deixar, até porque eu dou aula presencial, então para mim é importante já ter tudo cortado certinho lá para facilitar para as meninas, certo? Mas aqui, ó, eu vou passar as medidas para vocês, ó. Então, aqui, ó, ele tem 26 centímetros de altura por 24,5 aqui de largura. Aí, o que que eu fiz? Nos cantinhos, eu uso essa régua, que ela tem uma circunferência de um lado de 5, a outra de 8, caixinha de leite e canto mitrado. Então, eu sempre uso essa circunferência de 5, tá? Então, eu venho nesse meu retângulo, né, ó, e uso aqui a circunferência de 5 certinho nos quatro cantos, tá? Nas duas partes superiores e nas duas inferiores, certo? Então, aí, arredondei os meus cantinhos e esse é o molde do meu corpo. Então, a gente só vai usar essa parte como molde e a parte da lapelinha, tá? Que é a mesma coisa. Então, eu cortei 15 centímetros de altura por 10. O que que eu fiz? Fui lá e arredondei aqui, ó, tá? A minha parte aqui superior aqui, os dois lados. Então, esses são os nossos únicos moldes, certo? Então, façam aí, cortam o de vocês, façam as circunferências e se vocês quiserem, vocês podem guardar, tá bom? Então, lembrando que essa régua aqui também, a gente também tem lá no site da Miltons, tá? Para quem não tem, é uma régua que é bastante útil, tá? É boa, assim, praticamente assim, eu não vivo sem ela. Então, eu tenho no meu ateliê, eu tenho na minha casa, tenho
na minha bolsa dos cursos, tá? Então é isso aí, gente, ó, muito importante essa reguinha para que a gente use a circunferência certinho, tá bom? Pessoal, além daqueles cortes, né, que é o corpo que eu passei para vocês e a lapela, nós também vamos precisar de um corte, que aí esse é para o bolso interno com zíper, é um corte de 14 centímetros de altura por 24,5 de largura. Então, eu preciso desse tecidinho aqui para o bolso interno com zíper, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Aqui eu estou usando uma manta R0 da Miltons, tá? E uma vez na mesma medida para o forro. Também preciso de um zíper com o cursor. Esse zíper meu, ele tem 20 centímetros. Ó, quatro pedacinhos de tecidos de 3 por 5, que é pra gente fazer aquele acabamento aqui no zíper. E também uma tira de tecido, que compõe aqui o meu tecido, que faz um composê aqui com o meu tecido, de 3,5 pelo comprimento do tecido, tá? Então, esses são os cortes no qual a gente precisa para fazer o bolso interno com zíper. E também um forro também, que também vai compor esse bolso, tá? De 18 de altura por 24,5 de largura. Pessoal, não se preocupe com as medidas, né? Se quiserem ir anotando aí já para não se perder, mas conforme a montagem da peça, eu vou repetindo para vocês todas as medidas, tá? Para que não fique nenhuma dúvida aí, certo? Pessoal, ó, aqui eu já adiantei, tá? Alguns passos, mas eu acredito que ninguém vai ter dificuldade, porque é tudo muito simples. Aqui eu cortei naquelas medidas iniciais que eu passei para vocês do corpo, né? Que as medidas são de 26 por 24,5. Arredondei os 4 cantos e estruturei esse tecido na manta R0 da Miltons. Caso vocês não tenham essa manta, vocês podem usar uma R1 ou uma R2, tá bom? E aí já coloquei o meu forro, ó. Então, tecido principal, manta e forro. E fiz o sanduíche, né? Arredondei e passei uma costurinha de segurança para segurar isso aqui. Se vocês quiserem aqui, vocês podem fazer uma tela C, fazer um quilt, certo? Aí vai a critério de cada uma. A minha lapelinha, mesma coisa, pessoal. Então, usei a minha medida de 15 de altura por 10, tá? Tecido principal, manta e forro, ó. Então, direito com direito do meu tecido principal com o meu forro e manta. Costurei toda a volta, desvirei aqui, né? Pela parte inferior, aqui, ó. Inferior, desvirei e rebati essa lapela, tá? Então, aqui a gente tem a lapelinha pronta, ó. Tecido principal e forrinho, certo? Então, aqui, ó. Corpo e lapela pronta, vamos reservar aqui esse passo. E aí, nós já vamos pro passo do zíper, tá? Que eu acho que nessa necessaire é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Ó, aqui eu tenho meu zíper de 20 centímetros e as ponteirinhas de tecido de 3 centímetros por 5. O que a gente vai fazer? Ó, direito do tecido com direito do zíper, direito do tecido com avesso do zíper, tá? Eu venho aqui e passo uma costura e repito esse mesmo processo aqui do outro lado do meu zíper. E aí, o que acontece? Que a gente tem o nosso zíper pronto, tá? Ó, então aqui eu já tenho meu zíper pronto. Feito isso, achei o meu meio do zíper e reservo. Como que eu vou achar esse meu meio do zíper, sendo que eu tenho 2 ponteiras de tecido, ó? Então, eu vou encaixar certinho aqui, ó, ponteira com ponteira, por isso que as medidas precisam estarem exatas. Ó, ponteira com ponteira, dobrei e dei um piquezinho bem pequenininho aqui, tá? Lembrando que realmente tem que ser um pique bem pequenininho, porque zíper desfia, certo? Reservei.
Reservei e aqui eu já tenho o meu bolso também estruturado na manta R0 da Miltons, sem forro, tá? Que agora a gente precisa fazer esse bolso com o zíper. Então, ó, achei também o meio do meu bolso. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, meio do meu zíper com o meio do meu bolso. Esse bolso, ele tem 14 centímetros de altura por 24,5 de largura, que é a nossa medida do nosso molde, né? Ó, medida do molde, para quem fez o molde, né? Porque vocês podem, como eu falei, usar a medida e fazer aí a circunferência nos cantinhos. Eu tenho conversado com bastante gente aqui do grupo que as pessoas falam, olha, eu não gosto de molde, eu não tenho espaço para guardar molde. Então, gente, não precisa ficar fazendo molde de tudo, né? É simplesmente usar os equipamentos e as ferramentas certinho pra gente não precisar ficar guardando molde, né? Então, aí se você tem essa reguinha da circunferência certinho, você tem a régua, você faz ali na hora. Então, ó, costurei direito do meu zíper com direito do meu tecido principal, ó, e já vou posicionar o forro aqui, né? Direito do forro com direito do meu tecido principal. Esse forro também tem a mesma medida, de 14 de altura por 24,5 de largura. Aqui eu já estou passando para vocês a medida final, tá? Se quiserem fazer um pouquinho maior aqui nas laterais, pode fazer e depois a gente acaba refilando, né? Ó, direito com direito. Passei a costura. Vou jogar o forro para trás. Eu gosto de passar ferro aqui, né? Pra ficar tudo certinho. Puxo o forrinho aqui, ó, até a pontinha aqui, passa o ferro e rebate esse zíper. Agora, quando é uma mochila, né, uma maternidade, uma peça mais elaborada, que tem moldes, aí não tem jeito, né, gente? Aí a gente tem que realmente fazer o molde aí, e até porque também o molde, ele ajuda na confecção, né, na produção, ó. Rebati. Aqui eu trouxe esse tecido infantil para mostrar para vocês como fica bonito essa necessaire no tecido infantil também. Uma peça que as mães, elas gostam muito. Agora não volta às aulas, principalmente porque cabe uma toalhinha, né? Essa toalhinha, aqui eu tô usando uma toalhinha de lavabo, que ela é um pouquinho maior do que aquela toalhinha de mão. Rebati o meu zíper e rebati já toda a volta, prendendo esse forro aqui, tá? Vou tirar esses alfinetes aqui pra mim não ficar se machucando. Cortar, já faz a limpeza das linhas, ó. E aqui, ó, vocês podem observar que ele sobra um pouquinho, né, do tecido nas ponteirinhas. Aí você vem e alinha essas ponteirinhas no tamanho do corpo certinho, tá? Ó, só cortar as pontinhas. É uma segurança, né, que a gente tem. Ó. Ficou um pouquinho torto aqui, mas... Ó, deixa esse bolso aqui retinho. Aí agora o que a gente faz? Agora aqui eu vou usar aquele meu forro de 18 de altura por 24,5. Por que 18? Porque eu já quero que ele vire um viés aqui em cima, né? Eu já quero que ele faça o forro desse bolso pra mim e já faz o acabamento aqui na parte superior do meu zíper. Por quê? Porque senão eu teria que pôr um forro aqui atrás e ainda fazer um acabamento aqui no meu zíper com viés, tá? Então a gente vai adiantar esse passo usando essa técnica do bolso, do forro, já para fazer o acabamento desse viés. Então aqui eu estou usando a mesma estampa, ó.
Aqui o meu tecido, ele tem sentido, a estampa, então tenho que ficar atento aqui pra não deixar tudo de ponta cabeça, né? Ó, meu forro de 18, sobre a parte superior do meu zíper, eu vou pôr um alfinete aqui, né? Que eu cortei na mesma medida. E aqui nesse momento, pra ficar um acabamento mais bonito, de viezinho mesmo em cima do zíper, aqui a gente pode usar, eu vou passar uma costura de segurança. E aqui a gente pode usar um calcador para zíper, tá? Quanto mais perto ficar o forro do zíper, mais bonito fica esse acabamento com viés, né? Fazendo esse acabamento, já deixando esse viezinho aqui do próprio tecido. Minha linha escapou da agulha, deixa eu passar aqui rapidinho. Passei. Então, eu vou passar uma costurinha aqui. Uma costura de segurança. Chegando aqui, ó, perto do meu cursor, ó, eu jogo o cursor aqui pra trás, tá? Gente, a gente tá com uma variedade bem grande, tá? De cursores lá no site. E tá chegando mais aí cursores diferentes pra vocês. Aí, o que que eu fiz? Passei, joguei meu cursor. Agora eu vou virar aqui, ele do lado do meu zíper. Como eu tô sem meu colocador aqui de zíper da Industrial, então eu viro pelo lado do meu zíper e tento chegar mais próximo com a costura possível desse zíper. Ó, cheguei perto do cursor, vou jogar o cursor para trás e continuo aqui, tá? Aí, ó, o que eu faço? Eu vou jogar esse forro para trás, ó, alinhando o meu forro aqui embaixo e deixando esse viezinho aqui em cima, ó, tá vendo? Ele já faz um acabamento, né? E já faz o forrinho do bolso. Vamos passar lá no ferro para deixar tudo uniforme, aqui o tamanho, mesmo tamanho, importante, né? A gente coloca um alfinetinho, passa lá a ferro para deixar bem bonito, ó, do mesmo tamanho. Ó, e olha como fica já o acabamento na parte superior do zíper. Então, eu vou lá passar ferro, tá? Pra mim deitar bem bonitinho, porque agora a gente precisa rebater toda essa volta. Nesse momento, a gente não precisa rebater o zíper na parte superior, mas as laterais e o fundo é importante, tá bom? Eu vou lá passar e já volto. Pessoal, ó, então fui lá, passei o ferro e rebati aqui as laterais, o fundo, ó, fechando esse bolso. E aí, aqui eu disse pra vocês que não precisava rebater a parte de cima do viezinho, mas precisa sim, tá? Vocês me desculpem aí, foi uma falha minha, precisa sim. Então, agora o que que nós vamos fazer, ó? Corpo, tá? Já com o forrinho. Forro pra cima, pra mim. E meu bolso, ó, achei o meio do meu bolso, do lado direito do tecido principal, e achei o meio aqui do meu corpo, dei um piquezinho. Então, eu vou posicionar aqui, ó, bem rentezinho, lá embaixo, tá? Ó. Direito do meu forro pra cima e bolso direito do meu tecido principal pra cima. Olha aqui. Tá? O que que a gente vem e faz? A gente vem e passa uma costura em toda a volta, deixando aqui a parte superior do bolso aberta, tá? Porque aqui, ó, a gente vai ter dois bolsos nessas necessaires, um com zíper e um sem zíper, tá? Então, é importante que nesse momento a gente venha com a fita métrica e a gente mede aqui para ver se todos os lados estão iguais, certo? Aqui o meu eu já passei, ó, vou passar aqui uma costura nessa lateral. E vou passar aqui na outra lateral.
Tô fazendo isso pra segurar aqui tudo no lugar, só nas laterais. Agora eu viro essa necessaire aqui pelo lado direito e passo novamente em toda a volta, fazendo, ó, esse arredondadinho aqui das laterais, ó. Passei. Aí eu venho e refilo o excesso, ó. Corto só as pontinhas pra deixar tudo na medida, tudo certo, como a parte principal aqui que nós deixamos, tá? Então, é isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma necessaire aqui, onde a gente guarda a toalhinha, tá? Ou pra quem quer levar, por exemplo, pra manicure, vai guardar aí seu esmalte, o seu alicatinho, sei lá o que, né? E aqui, ó, o nosso bolso também com zíper, tá? Então, aqui ela se torna uma peça bem útil, tá bom? Porque, ó, olha que bacana. Aí agora, gente, o que a gente faz? A gente já achou o meio aqui, né? Então, aqui agora a gente vem com a nossa lapelinha, ó, meio com meio. Vou dar um piquezinho bem pequenininho. Então, aqui, ó, eu só vou deitar aqui, tá? Pra eu ver aqui aonde que ela vai dobrar. E vou posicionar aqui, ó, a minha lapela, direito da minha lapela com direito do meu tecido principal. Certinho. Venho e passo uma costura aqui para prender essa lapela. Ó. Então, aqui a gente tem a lapela, direito da lapela com o meu tecido direito com o meu tecido principal na parte inferior aqui, ó, tá? Aqui do bolso, só trazer aqui pra fora pra vocês verem certinho, tá? Aí agora, o que a gente faz? Ó, é praticamente isso aqui, né? Ó, aqui vai um botão imã duplo, tá? Eu gosto do botão imã duplo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui, aqui eu estou usando o número 18, ó. Tá? E aí a gente tem lá no site o 18 e o 14. Aí, pessoal, ó, antes de vocês colocarem o botão, é importante que vocês façam um volume dentro dessa necessaire, né? Ó, eu gosto dessa toalhinha aqui, ó. É uma toalhinha da Carsen, que a gente tem lá na loja física. É uma toalhinha de lavabo, não é uma toalhinha de mão. Ó, eu dobro ela é maiorzinha do que... E coloco aqui dentro, para que eu forme esse volume, tá? Ainda até coloco mais umas coisinhas aqui dentro desse bolso. Aqui, ó, coloco fio dental, dá pra pôr pasta de dente, dá pra pôr escova, ó, né? E aí sim, eu deito a minha abinha aqui, ó, pra que depois eu posiciono o botão certinho aqui, tá? Ó, depois que eu vou posicionar o botão, depois que eu fiz esse volume, tá bom? Isso aqui eu só tô explicando pra vocês na hora da colocação do botão, porque agora a gente precisa fazer o acabamento aqui em toda a volta. Então aqui, ó, eu peguei uma tira, né, de tecido, aqui eu não cortei enviesado, tá? Ó, eu dobrei aqui a pontinha desse meu tecido, eu não cortei enviesado, quem quiser pode cortar enviesado. Se não quer usar o viés de borneão, ótimo, também fica bom. E eu vou costurar esse viés aqui, ó, por toda a volta. Aqui no arredondadinho, gente, ó, eu uso aquele truquezinho dos dedos, né? A gente faz a volta, deixa ele frouxinho, dá a impressão de que você tá fazendo pregas, né? Mas é um segredinho para que aqui ele fique bem redondinho, bem bonito, ó. Então eu passo por toda a volta. Esse é um passo muito importante, o viés, porque ele é quem finaliza a nossa peça, né? Então, um viés bonito,
um acabamento bem feito, né? Faz toda a diferença, principalmente quando ele é uma cor diferente do tecido, que vai dar bastante visibilidade para a peça. Ó. Poderia pôr um tecido, um viés de algodão? Poderia. Borneão? Também. Eu gosto muito de fazer o viés com os tecidos, né? Eu acho que particularmente fica mais bonito. E aqui, um acabamento também muito perfeito, fazer um viezinho com um acabamento à mão, né? Depois a gente vira ele pro direito e faz os pontinhos invisíveis aí. Ó. Aqui eu cortei, lembrando que eu cortei uma tira de 3,5 pelo comprimento aqui do meu tecido, né? Eu já aproveitei porque aí eu acabo fazendo também outras coisas. Que sobra um pouquinho, dá pra gente fazer acabamento das ponturas, ó. Aqui na nossa parte arredondada, a gente faz devagarzinho, bem devagar, não precisa ter pressa. E é isso aí. A nossa necessaire organizadora é praticamente isso. Agora, vai fazer bastante, aproveitar aí a volta às aulas, né? Entender ela bastante como necessaire higiênica, pessoal, bucal. Tem vários modelinhos dessa necessaire na internet, eu já vi algumas, mas com um bolsinho, com zíper como a nossa, eu ainda não vi, tá? Pode ser que até tenha, mas eu ainda não vi. Ó. Então, passei aqui, vou dar só uns piquezinhos aqui bem de leve. Aqui, ó, só nas partes arredondadinhas. Pra gente virar esse viés pra trás, né? Então, a gente vira aqui, vira os cantinhos, ó, olha como fica bonito. A gente vira. Eu gosto de ir no ferro também, tá? Ó, viro tudo, vou no ferro, assento e começo a virar aqui, ó. Então, ó, ele dá certinho. Vou virar aqui pra vocês verem um pedacinho, ó. Ele dá certinho aqui, ó, tá? Importante também a medida do viés, pra que não fique aquela sobra grande, né, gente? Porque, ó, aqui na nossa dobrinha, ó, se ele tá na medida certinha, ele faz aquela voltinha aqui, ó, certinho. Então, cortar a tira na medida certa é muito importante. E fazer também um acabamento à mão, né? A máquina dá pra fazer também? Dá pra finalizar. Pessoal, desculpa aí a Maria, eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, que a cachorra viu o gatinho e aí fez o maior escândalo, né? Ó, então tá, voltando aqui. Ó, virei todo o meu viés pra dentro, tá vendo, ó? E aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer esse acabamento à mão, tá? Vou fazer aqui nos pontos invisíveis. Mas se você aí faz ele bem bonitinho a máquina, também dá pra fazer. Então, ó, feito todo o meu viés, o que eu vou fazer? Aquilo que eu falei pra vocês. Vou colocar o meu volume aqui dentro da necessaire, vou colocar toalha, pasta de dente, escova, caixinha de aparelho, o que você precisar aí pra organizar, né, a sua bolsa, você coloca aqui, tá? E aí sim, depois você vem e finaliza aqui com o botão imantado aqui, né? Você finaliza aqui, ó, certo? E aí ela vai ficar como essa, tá? Ó, já com o botão, né? E prontinho. Ó. É uma peça bem simples de fazer, uma peça bem gostosa que dá pra produzir bastante aí e vender bastante agora
no Volta às Aulas aqui, né, no começo do ano. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar a peça, tá? Colocar o botão, terminar o viés aqui, que aqui eu não preciso fazer a mão, né? Eu acredito que vocês saibam fazer aí, ou passar a máquina, né? E aí eu venho depois aqui mostrar pra vocês aqui no grupo ela finalizada, tá? Mas a proposta de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo da Mil Tons Ensina.